Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu já queria aproveitar que os irmãos estão em pé e é bom ficar em pé um pouquinho, né? Vou ficar em pé aqui um bom pouquinho. Então, queria já pedir para os irmãos abrirem vossas Bíblias no livro O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4. E nós vamos estar lendo ali alguma passagem. Muito feliz poder estar aqui, meus irmãos, mais uma vez, estar com essa igreja tão maravilhosa que nós fazemos parte. Normalmente estou lá atrás, mas hoje nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus e fico muito honrado de mais essa oportunidade. Já queria agradecer ao nosso pastor Joel, na pessoa do pastor Alcir, todos os nossos líderes de jovem, pastor Guigui, Júnior, Paulo, por mais essa oportunidade que o Senhor nos traz nessa manhã, amém? Os irmãos acharam o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 4, versículo número 35, nós vamos estar lendo ali, e diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-lhe, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, pois sois tão tímidos, por que sois tão tímidos, Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Os irmãos podem tomar o nosso assento? Obrigado. A palavra de Deus aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos, a gente vai ver, todos os evangelhos, na verdade, a gente vai ver que Jesus ele usava de uma maneira para ensinar. Jesus, como dizia Paulo, né, que ele preferia muito mais ensinar do que realmente fazer coisas como milagres e maravilhas, ou até falar em línguas. Paulo dizia isso, e a gente vai ver que Paulo aprendeu isso daqui exatamente com Jesus. Jesus queria ensinar ao povo. Ele queria ensinar aqueles que o seguiam. Ele queria ensinar aqueles que queriam conhecer a palavra de Deus e queriam conhecer quem era Jesus. A gente vai ver que no livro de Marcos, nos primeiros capítulos, Jesus está ensinando o povo e ele ensina a multidão através de parábolas. Ele ensina a multidão através de parábolas, como a parábola aqui do grão de mostarda, e eu acredito que muitos irmãos aqui já conhecem a parábola, por isso não preciso contá-la aqui toda. Mas o que eu acho interessante é que a maneira que Jesus nos ensina, e quando ele usa parábolas é para a gente imaginar, é para a gente ter uma visão, e particularmente para mim é muito melhor, porque eu gosto muito de uma parábola, eu gosto muito de eu poder imaginar alguma coisa, e nessa coisa Jesus conseguiu tirar algo tão simples e transformar em algo tão profundo. Transformar realmente a nossa visão em algo que a gente não imaginava, algo que a gente não poderia usar. Mas existiam algumas pessoas que Jesus tinha chamado. Existia aqueles que nós chamamos de discípulos, aqueles que andavam pertinho de Jesus, aqueles que eles andavam realmente ali colado, lado a lado, como João, Pedro e tantos outros. E esses discípulos, Jesus também queria ensinar, mas o ensinamento, como um bom professor, o ensinamento que Jesus ele trazia para eles não era através de parábolas, não era através de coisas como um ensinamento somente uma pessoa, como Jesus fala para a multidão. Ele falava e todo mundo estava ouvindo, todo mundo parava e ouvia. Mas Jesus queria ensinar algo para eles através da prática. E aqui nesses versículos a gente vê que Jesus ele ensina algo tão tremendo e tão profundo que tocou o meu coração
E eu oro a Deus para que toque no seu coração nessa manhã também. Então, por isso, ore aí no seu lugar para que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos estar falando aquilo que Deus já colocou no meu coração. Amém? Então, eu queria, no versículo 35, a gente vai ver aqui, ó. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes. Aqui era Jesus falando para eles. Já era tarde, Jesus já tinha pregado para a multidão. Jesus já tinha falado para aqueles o que ele precisaria ensinar. E tinha acabado de sair daquela parábola do grão de mostarda que eu falei. Ele falou, passemos para outra margem. A gente vai ver, meus irmãos, que aqui nesse primeiro versículo, Jesus faz uma promessa. Na verdade, Jesus faz duas promessas. A primeira promessa, passemos para outra margem. A gente vê que Jesus ele estava então colocando aqueles discípulos, aquelas pessoas em algum barco, algum tipo de transporte, onde que eles iam passar por algum lugar. E trazendo por referência, a nossa vida muitas vezes não parece como um barco, onde nós passamos pelas águas da vida, onde essas correntezas vão, e muitas vezes, se você já foi no meio do mar, você vai ver que as águas talvez estejam mais fortes, e essas águas estão passando por ventos, e essas águas estão passando muitas vezes por coisas, e o barco está lá por cima, navegando sobre essas águas. A nossa vida, muitas vezes, pode ser comparada a isso, um barco. E quando Jesus o chamou falando assim, passemos para outra margem, ele falou, nós estaremos aqui, mas nós vamos ir daqui, passar para o outro lado. E quando eu imagino que os discípulos, por serem pessoas que foram chamadas, e a gente sabe a história, que muitos deles eram pescadores, muitos deles eram pessoas que tinham conhecimento do mar, tinham um conhecimento daquilo que eles iam entrar. E a gente vê que quando eles iam olhar, eu imagino que eles pensaram como nós, vai dar chuva. E quando uma pessoa vê aquilo, eu posso dizer que eu sou muito novo, mas eu imagino que os irmãos já passaram por alguma coisa do tipo. Alguma coisa do tipo onde você olhou para aquilo e falou, não vai entrar aí que aí vai dar emboscada, aí vai dar ruim. Aí se você entrar, talvez naquele cartão de crédito, aí talvez se você entrar com essa pessoa, comprar um carro, vai dar ruim. E aqui os discípulos talvez olharam para essa situação e falaram assim, mas vai dar chuva, vai ter problema lá na frente, vai ter coisa lá no meio que pode ser que o nosso barco afunde. Mas quando eles ouviram que Jesus falava, passemos para outra margem. Jesus estava falando, pode ser que tenha chuva, pode ser que tenha problema, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar naquilo que Jesus prometeu, meu irmão. Eu não sei se você entende o que eu estou te falando. Talvez na sua vida você vai chegar no momento que você vai falar assim, mas isso daqui não está dando certo, mas isso daqui não está conseguindo. Meu irmão, nós vamos passar para outra margem, nós vamos estar com Jesus lá no céu, nós vamos estar adorando junto com Ele um dia. A outra margem não é aqui, meus irmãos, a outra margem é lá no céu com Jesus. Nós temos que entender que Jesus falou, passemos para outra margem. A segunda promessa, passemos. Jesus estava se colocando no barco. Jesus estava se colocando junto com eles. Eu não sei se você também já teve isso, onde eu sempre gosto de usar esse exemplo. Uma criança, quando ela vai aprender a nadar, e ela está ali querendo aprender a nadar e tal, querendo aprender a fazer as coisas que o pessoal, talvez ela já viu ou vê. E ela, quando está com seu pai, ela, quando está nadando, ela parece ter mais confiança, né? Ela, quando está com o seu pai, ela vê lá o seu pai batendo, e ela pega e ela olha para o seu pai e fala assim, meu pai sabe fazer natação. Talvez o pai nem saiba nadar, mas ele está fingindo ali para a criança aprender. E a gente vê ali o pai fazendo aquilo, e a criança olha para aquilo, e ela fala assim, eu vou com ele. Eu vou estar lá com ele. Aqui na palavra de Deus a gente vai ver que quando os discípulos viram isso, eles viram exatamente como uma criança. Não importa o que aconteça, o mestre está ali. Não importa o que aconteça, o nosso ensinador está ali. Aquele que fala, aquele que realiza, está ali junto comigo. As promessas de Jesus são muito maiores do que nós possamos entender. Mas entenda, a promessa que Jesus falou ali para eles não era de tranquilidade.
A gente vai ler esse texto aqui e Jesus fala, passemos para outra margem, mas ele não fala, passemos com tranquilidade, passemos com calma, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter coisas, não vai ter desafios. Eu fico imaginando nesses... irmão, talvez eu me engane, porque eu sou bem esquecido com números. Eu creio que são 27 anos do Ministério do Belém aqui nos Estados Unidos. 27? Hã? 27? 27. Vai fazer 27. Ok, vai fazer 27. Se eu estiver errado, o pastor Sérgio que falou, viu? 27 anos. E eu creio que se nesses 27 anos de Ministério do Belém aqui nos Estados Unidos, eu poderia chegar aqui e trazer o pastor Alcir aqui, e o pastor Alcir poderia falar para vocês diversas bênçãos que aconteceu. Esse mesmo mês passado, 2 meses atrás, nós tivemos uma grande felicidade. Abriu novas congregações na Dinamarca, na Holanda, em Portugal. Bênçãos que Deus trouxe para nós. Mas se eu perguntar para o pastor Alcir, quantas dificuldades, pastor Alcir, nós já tivemos aqui no Ministério do Belém, nesses 27 anos, até chegar esse momento? Até chegar esse momento onde essas congregações conseguiram se abrir. Quantas pessoas, talvez o Ministério do Belém já não mandou lá para explorar a terra, achou talvez um lugar, e esse lugar caberia a todos os nossos irmãos, e tudo aquilo aconteceu, mas quando foi para pagar, deu errado. Quantos problemas não aconteceu até chegar aquele momento? Quantas dificuldades não aconteceram até chegar aquele momento? Mas nesses 27 anos, meus irmãos, Deus foi abençoando. Hoje estamos com congregações lá. Hoje, Holanda, se vocês virem, meus irmãos, congregação abençoada, irmãos abençoados, holandeses sendo salvos, dinamarqueses sendo salvos, portugueses sendo salvos. Deixa eu te falar, a outra margem vai chegar. O momento que nós vamos passar é dificuldade, é problema, é vento, mas a outra margem vai chegar. Os discípulos entenderam isso. Os discípulos viram isso e falaram, nós temos que ir. Nós temos que ir junto. Nós temos que estar com Jesus. E quando eles entenderam isso, eles foram mais além. E aqui no versículo 36 fala, e eles deixando a multidão, eles deixaram aquelas muitas pessoas, o levaram consigo assim como estava, no barco. A gente vai ver então que eles tinham um barco. Eles tinham algum jeito onde todos eles caberiam. A gente vai ver que eram 12 discípulos e mais Jesus. Então, 3 pessoas, não sei se eles eram magros, mas caberia 3 pessoas naquele barco que eles estavam. E quando eles viram no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. Na nossa vida, meus irmãos, os discípulos, na verdade, viram que ali tinha um barco, mas ali também haveria outros barquinhos. E agora, eu quero falar com você, meu irmão, que tenho outros barquinhos olhando para você. Existem outros barquinhos que talvez não tenham a mesma capacidade sua de caber 13 pessoas, de caber 15 pessoas, de caber muita gente, gordo, magro, não importa, mas existe outros barquinhos olhando para você. Existe outros barquinhos olhando e falando, aquele ali eu posso seguir. Aquele ali eu posso seguir, mas ele está indo para a tempestade, mas eu posso seguir. Ele está indo para a dificuldade, mas eu posso seguir. Meu irmão, nós somos cristãos, nós somos pessoas que lá fora tem que fazer a diferença. Nós somos pessoas que lá fora, as pessoas têm que olhar e têm que falar, mas esse é um espelho. Mas como assim um espelho? Esse daí eu olho, eu tenho que arrumar isso daqui, eu tenho que arrumar isso daqui, eu tenho que arrumar isso daqui. Por quê? Porque nós somos imitadores de Cristo, irmão. Nós somos pessoas que em 1 Coríntios 11, Paulo fala isso, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não falava assim, não, sede meus imitadores porque eu sou bom. Porque eu sou muito bom, eu sei fazer coisa que vocês não sabem, eu sei falar o que vocês não sabem, eu sou poliglota. Não, sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Porque eu sou uma pessoa que segue a Cristo. Atos 3, eles vêm falando, João fala para um aleijado, fixando nele o olhar, Pedro em companhia de João disse, olha para nós. Olha para mim, o aleijado. O aleijado estava ali na porta há tanto tempo. E eles falam, olha para nós. Por quê? Porque quando você olhar, quando pessoas lá fora olharem, eles vão ver a Cristo na sua vida. Eles vão ver Cristo no seu lugar. Jovens, eles vão ver Cristo nas suas escolas. Eles vão ver pessoas que seguem a Jesus. Eles não vão ver como as pessoas lá fora. Eu estava conversando com uma pessoa, antes mesmo de entrar aqui no culto, e nós estávamos conversando sobre como o jovem lá fora, hoje de manhã, um domingo de manhã,
6 horas da manhã, postando no Instagram, falando assim, eu estou aqui na balada, eu estou num clube, e o que você pensa sobre ela? O que você imagina sobre essa pessoa? E ele contando para mim que ontem também ele postou a mesma coisa em outro clube. Mas você, jovem, vai ser a diferença. Você vai postar sobre a palavra de Deus. Nós vamos postar que nós estamos no jejum, na oração, na vigília, orando e buscando vida para a salvação. Em nome de Jesus. Os discípulos entenderam isso. Que existe outros barquinhos que estão olhando para eles. Existe outras pessoas que estão olhando para eles e falando, para onde você vai, eu vou também. Porque ali Cristo está. Versículo 37. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. A gente vai ver aqui, meus irmãos, que levantou-se um grande temporal. Aquilo que eles provavelmente já temiam aconteceu de uma maneira muito pior. Eles provavelmente olharam e falaram, ali está vindo chuva. Mas talvez eles não imaginavam uma chuva com ventos e ondas que ultrapassavam as suas cabeças. Ondas que provavelmente ultrapassavam ali onde estavam. E quando eu estava orando, pensando sobre isso, Jesus colocou no meu coração o quão complicado é, meus irmãos, quando nós deixamos a água entrar no barco, né? A água que eu digo são talvez aquelas palavras que alguém falou para te machucar. Quão complicado é quando o barco começa a se encher mais daquilo que suporta por coisas que você não queria que entrasse. O barco é feito para a água não entrar. Mas naquele momento, a chuva, o temporal era tão forte que águas estavam entrando dentro do barco. Os discípulos, daquele momento, que começaram a temer sobre aquele grande temporal, eles esqueceram de uma coisa. Quem estava no barco era Jesus. Antes mesmo de você entrar no mar, quem estava com você é Jesus, meu irmão. Talvez as palavras vão vir, talvez as dificuldades vão vir, talvez aquelas coisas que você não desejava vão vir. Desculpa te falar, mas isso é verdade. A gente está lá fora, meu irmão, trabalhando, buscando realmente ser um servo do Senhor, mas sempre tem aquele tribulado, né? Aquela tribulada que vai falar uma calúnia, que vai falar uma coisa que talvez você não precisava ouvir naquele dia. Talvez uma coisa que você falava assim, meu Deus do céu, tudo menos isso. Tudo menos isso. Essas são águas que vão entrando no nosso barco. Essas são águas que nós vamos deixando entrar no nosso barco. Mas nós temos que lembrar, quando nós saímos daquela margem e quando nós saímos daquele lugar, quem estava no barco era Jesus. Quem estava ali conosco é Jesus. Nós precisamos ter Jesus no nosso barco. Não porque realmente nós só confiamos nele, mas quando nós estamos tão cheios de Jesus, quando nós estamos tão fincados à palavra de Deus no nosso coração, não existe águas que podem entrar porque o barco já está cheio. O barco já está ali, transbordando da presença de Deus. O barco já está ali, colocado, selado, porque a presença de Deus está lá. Não podemos nos deixar, meus irmãos, não podemos nos deixar ser atacados e deixar essas coisas entrar no nosso coração. Por isso que serve muitas vezes um culto de ensino, o culto da palavra de Deus, para nós estarmos aqui sendo cheios da presença de Deus, para quando o mundo lá fora se atacar, você fala, pode atacar, meu irmão, aqui está protegido, lavado pelo sangue, resguardado por Jesus, salvo por Cristo, pagou o preço por mim, eu sei, já colocado, não importa o que você falar, você fala que eu sou pecador, eu já sei que eu sou salvo, você fala que eu sou escravo, eu já sei que eu sou liberto pelo sangue de Jesus e pela palavra que Ele nos deixou. O sangue de Jesus tem que estar colocado no nosso barco. Versículo 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. A gente vai ver, né, que Jesus, como um bom professor, até mesmo dormindo, ele está ensinando. Enquanto tem gente que até mesmo acordar, trabalhando, está dormindo, né? Mas Jesus não. Jesus, ele pega e está ali, dormindo, mas ensinando. Ele estava mostrando para nós que ele era homem. Ele estava mostrando para nós, meus irmãos, que ele também era uma pessoa. Lembra-se da arca? A arca de Deus que foi montada pelo povo no Velho Testamento. E a arca nos vai contar que ela é feita de ouro, mas também tinha um pedaço de madeira.
ela também tinha o seu pedaço de madeira. O pedaço de ouro significava a presença de Deus, significava que quem era Deus, o ouro reluzente. E a madeira significava nós, os homens. Ele significava para nós como nós somos tão inferiores para a presença de Deus. E quando nós lembramos da arca, nós simbolizamos realmente a divindade de Deus e a nossa humanidade através da madeira. Quando Jesus estava dormindo, ele estava sendo a madeira. Ele estava sendo humano. Ele estava mostrando para nós que ele era uma pessoa como eu e você. Ele estava mostrando para nós que ele também dormia. Ele tinha sede. A gente vai lembrar que ele, quando ele está na cruz, ele pede água porque ele tem sede. Quando ele faz a gota de sangue, é a madeira da arca. Mas quando ele estava fazendo milagres, quando ele estava fazendo maravilhas, quando ele estava fazendo coisas, é o ouro da arca. É aquilo que Jesus realmente é. Ele está mostrando para nós que, como um ser humano comum, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos ultrapassar também. E ainda no versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, despertando-lhe dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele despertando. Eu fico imaginando aquele momento onde aquelas pessoas super desesperadas, assim, com Jesus, falando, Mestre, 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 acorda, acorda, acorda. E Jesus ali, o que foi? Despertando. Eu sou uma pessoa que eu acordo, mas eu acordo muito assustada, sabe? A pessoa pode falar assim, Lucas, eu já acordo muito assustada. Mas Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava calmo, porque ele, como professor, sabia que ele estava ensinando aquele povo. 39 ainda. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E Jesus, despertando, ele já fala para o vento se acalmar. Mas nós podemos pensar, por que o vento, né? Por que ele não falou logo de uma vez, mar, aquieta-te? E depois o vento? Primeiro porque se Jesus falasse para o mar se aquietar, né? Provavelmente eles iam se espatifar todo. Mas também Jesus, ele estava falando ali, para o vento se aquietar, ele repreendeu o vento primeiro, porque o vento era o que fazia o mar balançar. O vento era aquilo que dava medo para eles. Eles não estavam com medo do mar. O mar era aquilo que eles já conheciam. O mar era algo que eles já realmente sabiam que era. Mas eles estavam com medo do vento. Ele também como homem e também como Deus, ele vai onde gera medo em nós. Meus irmãos, quando nós estamos num problema da vida, nós pedimos por Jesus. Ele vai ir onde está gerando problema, onde está gerando aquilo, dor de cabeça. Ele vai lá. Ele repreende o mar, ele repreende o vento e ele aquieta o mar. E nós pensamos, né? Por que então ele aquietou o mar? Por que precisava aquietar o mar? Meus irmãos, porque quando Jesus ele não vai só no vento onde está causando problema, mas ele vai lá na fonte. Eu não sei se você entende o que isso significa. Isaías disse que quando Jesus morreu na cruz, ele carregou sobre si enfermidade e dores. O que é dor é o efeito. O que é enfermidade? É a causa. É a causa e o efeito. Jesus carregou sobre si a causa e o efeito das nossas dores. A causa, o pecado, para que então nós tivemos efeito. Efeito do quê? Efeito de morte. Jesus carregou a causa, o nosso pecado, para que nós não tivemos o efeito da morte, para que nós pudéssemos estar com Jesus. Jesus carregou por nós, para que nós possamos não ter mais medo, não ter mais vergonha, não ter mais receio, saber que Jesus já carregou tudo por nós. Ele pegou tudo em suas mãos, ele pegou tudo aquilo que poderia nos trazer medo, tudo aquilo que poderia nos trazer temor, tudo aquilo que poderia nos trazer dificuldade e colocou numa cruz do Calvário. E colocou em um lugar que era para mim e para você, meu irmão. Um lugar que se nós víssemos hoje pessoas que sofrem pelo Evangelho, batalham para que nós pudéssemos ter uma Bíblia como essa. Quantas pessoas talvez não batalharam para que você pudesse hoje ter uma Bíblia do seu lado?
Quantas pessoas talvez não batalharam para que você pudesse abrir e você pudesse ler uma Bíblia em português, ler uma Bíblia em inglês, para você jovem, ler uma Bíblia em espanhol, ou whatever. Quantas pessoas não batalharam por isso? Quantas pessoas não tiveram ali suas vidas sacrificadas por isso? Tudo isso, meus irmãos, sabendo que tudo isso ia valer a pena, sendo que Jesus já levou a causa e o efeito de tudo aquilo que poderia sair da vida deles. Jesus é muito mais daquilo que nós pensamos, meus irmãos. Jesus é muito mais daquilo que imaginamos. O versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Lembra que lá no versículo 37 falou-se: e levantou-se um grande temporal. Levantou-se grandes ondas, levantou-se um vento que aqueles discípulos não conseguiam se controlar. Agora Jesus, quando entra na situação, meus irmãos, houve uma grande bonança. Houve uma calma que talvez nem eles conheciam. Houve talvez algo que talvez nem eles conseguiam imaginar. Quando Jesus entra na situação, meus irmãos, a bênção é muito maior do que o problema. Nós podemos ver o problema hoje na frente e falar: mas Jesus, olha o tamanho desse problema. Olha o tamanho dessas pessoas. É tantas pessoas que estão atrás de mim na minha escola falando que eu não posso ser cristão. É tantas pessoas no meu trabalho que ficam o dia após dia, passando dia após dia, falando para mim que eu estou errado por seguir a Cristo. Eu estou errado por seguir aquilo que eu acredito numa eleição. Eu estou errado por acreditar que Jesus morreu para mim. Meu irmão, se o problema está assim, a bonança vai ser muito maior. Eu creio que nós vamos salvar essas pessoas. Eu creio que nós não vamos salvar somente elas, mas a família dela, os filhos dela, todos aqueles que estão ao redor dela. Porque a bonança quando Jesus entra, meu irmão, é grande. É gigante. Esse é o nosso Jesus. Isso é aquilo que ele faz. Versículo 40. E disse: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou, eles nunca tinham falado essa palavra até então. Na verdade, eles nunca tinham falado que eles estavam com medo até então. A gente vai ver que os discípulos, em nenhum momento, eles falaram para Jesus que eles estavam com medo. Eles, particularmente, estavam com medo. Mas a gente pode ver nos versículos anteriores que, no versículo 38, que eles estavam ali: mestre, não te importa que pereçamos? A gente pode ver então que eles estavam com medo. Mas aqui chega nesse momento que eles falam: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem com um grande temor? Quando Jesus chegou na situação, eles provavelmente pensaram, porque até então, segundo o livro que escreveu Marcos, eles não tinham visto tantas coisas assim. Eles tinham visto algumas coisas, mas não tinham visto algumas coisas. E conhecendo a palavra de Deus um pouquinho, a gente vai ver que, como eu te falei, eles conheciam muito daquele mar, eles conheciam. Então eles sabiam que aquelas dificuldades que estavam acontecendo, um grande temporal, uma grande chuva, seria algo talvez impossível de alguém se parar. Talvez eles pensavam na cabeça dele: não, Jesus, ele vai falar alguma coisa aqui de inspiração, a gente vai pegar os remos, um vai começar a remar de um lado, outro vai começar a remar do outro, e Jesus vai falando: vai. E nós vamos conseguir parar essa tempestade e chegar a outra margem. Mas quando Jesus pegou e falou para o mar que ia se aquietar, e falou para o vento, repreendendo o vento, nós vemos que os discípulos, quando eles entraram em grande temor, é porque eles estavam na cabeça dele: quem é este que o maior dos nossos problemas ele consegue resolver? Quem é este que aquilo que eu pensava que era impossível, ele consegue resolver? Quem é este que aquilo que eu pensava que eu nunca ia conseguir o green card, ele pode me dar? Quem é este que pensava que eu nunca poderia conseguir chegar nos Estados Unidos?
Ele me trouxe até aqui. Quem é este que pensava que eu nunca poderia ter um carro bom, ter uma família aqui na igreja, ter pessoas aqui que me consideram como irmãos, pessoas que oram por mim, pessoas que poderiam me ajudar? Quem é este que traz tudo isso? Esse é Jesus. Os discípulos entenderam que o maior desafio deles, Jesus conseguia resolver. O maior desafio que eles pensavam na vida deles, o Senhor conseguia solucionar. Meus irmãos, Jesus é muito maior do que o seu problema. Jesus é muito maior daquilo que você pensa que você não vai conseguir resolver. Talvez você hoje veio aqui com uma causa impossível. Mas quando eu falo impossível, é impossível. Onde você talvez nem esteja falando aí com o seu irmão que está do seu lado. Porque você fala assim, se eu contar para ele, ele vai dar risada da minha cara. Eu não sei se você já teve isso, eu já tive isso. Se eu contar esse problema para essa pessoa, ela vai dar risada na minha cara, porque ela vai falar, meu, lascou. Você agora vai, vamos lá, vamos orar, né? São causas impossíveis. Os discípulos, eles chegaram nesse momento com uma causa impossível. E eles começaram a se perguntar uns para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus, o Deus de guerra, o sou todo-poderoso, o Deus da batalha. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que em mim, ainda que morra, viverá. É o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Eu sou aquele que está contigo. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E somente Jesus pode fazer essas coisas, meus irmãos. Pastor Ciro. Eu queria convidar os irmãos para ficar de pé, em nome de Jesus, com a permissão do pastor Alcir. A gente vê que em toda essa história, tudo começou porque Jesus estava no barco. Porque Jesus entrou no barco desde o começo, porque Jesus estava com eles e Jesus foi quem ele prometeu. E na nossa vida, meus irmãos, nas águas da vida, na verdade, né? A gente vai ver causas, a gente vai ver problemas, a gente vai ver soluções. Mas, deixa eu te contar uma coisa. Tudo começou naquela margem do rio, quando Jesus falou tudo. A margem do rio era o lugar mais seguro que eles podiam estar. A margem do rio, para eles, era o lugar onde eles podiam falar assim, eu estou em casa. Quando eu chegar ali na margem do rio, porque muitos deles eram pescadores, eu estou em casa. Eu não sei se você já aconteceu isso, de você viajar para fora dos Estados Unidos, e você tá voltando assim, eu sempre falo, né, quando chega a placa 95, Palmeiro, Hillsboro, eu falo, estou em casa. Aqui é minha casa. Aqui é o lugar onde eu me sinto confortável. Aqui é o lugar onde que eu posso falar assim, ó. Aqui eu posso descansar. Aqui pode acontecer o que for, mas eu estou em casa. E a gente vê na palavra de Deus que quando eles chegaram naquela margem daquele rio, eles tomaram uma decisão de colocar Jesus dentro do barco. De colocar realmente o Jesus naquilo que eles iam conseguir passar. Existe uma outra história em Mateus 14, que fala, no versículo 29, não precisa abrir, que Jesus estava ali também no mar, e quando ele estava ali no mar, os discípulos viram e pensaram, é um fantasma. Eles conseguem estar, fantasma. E Jesus falando para eles, não é um fantasma, sou eu. E ele fala para eles, para um deles, porque Pedro fala, se és tu, me deixa ir contigo. E Jesus fala para eles, venha, respondeu ele. Então Pedro saindo do barco, andou sobre as águas, e ele foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, a Bíblia diz que ele ficou com muito medo. E começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me! Eu imagino que Pedro naquele momento falou assim, eu estou no impossível, eu cheguei até aqui, eu cheguei nesse momento. Não existe outra coisa que pode me salvar a não ser o Senhor. E ele imediatamente, Jesus estendeu a sua mão.
A gente vai ver que Pedro gritando, falou: Senhor, salva-me. Por quê? Porque ele pensava que Jesus estava muito longe. Não, mas Jesus está muito longe, eu tô muito longe de Jesus. E Jesus, a palavra de Deus diz, fala que Jesus estendeu a mão, meu irmão. Muitas vezes nós pensamos que Jesus está tão longe, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está bem aqui, ó. Jesus está bem aqui, ó, estendendo a mão para você nessa manhã. Jesus está aqui nessa manhã estendendo a mão e falando assim, ó: vem aqui, ó, porque eu te seguro. E ainda brinca com ele e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Meu irmão, por que nós temos duvidado de Jesus? Por que nós temos duvidado de quem é Jesus? A presença de Deus. Por que nós temos duvidado? Por que nós temos tido pequena fé diante de Deus? Eu queria te fazer um convite nessa manhã. Se você talvez tenha uma causa impossível diante de Deus, e você talvez precisa que Jesus estenda a mão e te segure nessa manhã, eu queria te convidar aqui na frente para que nós possamos orar por você. Mas não venha somente com causas que poderiam somente trazer para qualquer um, mas uma causa impossível, para que Jesus possa estender a mão nessa manhã, porque Ele quer segurar muitas pessoas nessa manhã. Ele quer trazer algo novo para muitas pessoas nessa manhã. Eu poderia falar que poderia ser semana que vem, ano que vem, 2023, 2024, 30 de outubro na eleição. Se for isso, meu irmão, traga para Jesus nessa manhã, porque Ele está estendendo a mão, e que nós possamos nessa margem colocar a Jesus no nosso barco. Não somente porque eu estou falando aqui, porque eu já falei por muito tempo, mas porque realmente está no seu coração que você precisa de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus por essa belíssima mensagem que o Senhor tem nos entregue através da vida do nosso amado irmão Lucas. Sabe, a vida se assemelha muito àquilo que o nosso amado irmão pregou aqui com muita propriedade. O nosso dia a dia é como se estivéssemos mesmo dentro de uma grande embarcação. E a vida se assemelha a um mar agitado, a um mar violento. Eu não sei aonde você está, se você está pertinho da praia nesse momento, ou se você está no meio do mar. Não sei como você está sentindo, se as águas estão balançando o seu barco, ou você ainda está em águas tranquilas. Se você está em águas tranquilas, eu tenho uma notícia para te dizer: você vai ser levado para o alto mar e as ondas vão bater, porque isso faz parte da dinâmica da vida. A dinâmica da vida é isso, irmão. As influências, os problemas, as dificuldades assolam a nossa vida. Só que tem uma coisa, aleluia, quando você tem Jesus no teu barco, quando o Senhor Jesus, Ele está comandando o teu barco, Ele é o comandante do teu barco, do teu navio, pode ter certeza, não importa a densidade do mar, a densidade do vento, a fúria da tempestade, quando Ele levanta a sua mão, tudo cessa, tudo faz calmaria, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E a Bíblia nos ensina, irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou te falar agora, que é a revelação de Deus para a tua vida. A Bíblia nos ensina que Deus não permite prova, luta, dificuldade maior do que aquela que você pode suportar. Só que tem outro detalhe: junto com a prova, com a dificuldade, Ele já manda o escape. Aleluia! E o escape está nas mãos do Senhor. Ele é o Deus da tua vida. Como o irmão Lucas falou, verdadeiramente, irmãos, quanto mais a gente vive, mais experiência a gente tem, né? Irmão Benjamin e eu, muitas vezes ficamos aqui horas e horas conversando, né? E alguém pode dizer: esses dois velhos aí parece que não tem o que fazer, estão só falando dessas coisas.
Só que nós estamos lembrando de um passado que ficou lá atrás, aonde a mão do Senhor nos levantou, nos achou. Falamos das dificuldades que nós passamos, lutas, problemas, mas em nenhuma dessas circunstâncias Deus nos deixou prostrados. Deus nos deixou sem a sua bênção, porque Ele é o Senhor da nossa vida. 10 segundos para você. Se você está sentindo a fúria do mar, e você percebe que parece que as coisas não estão sendo resolvidas, eu tenho uma grande notícia: Jesus está no teu barco, Ele é o Senhor da tua vida. Você não quer hoje depositar a sua vida aos pés do Senhor Jesus? Ah, pastor, eu já sou um cristão. Muito bem, você já é um cristão, mas você está sentindo a fúria do mar? Você está sentindo que o barco está quase naufragando? Então peça socorro para o Senhor Jesus nesta manhã. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, meu barco está quase naufragando, mas eu clamo pelo Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar para fazer esta oração. Quero convidar aqui o pastor Fausto para vir aqui. E nesta oração, irmãos, glória a Deus, isso, venha mesmo, deposite a tua vida, a tua confiança aos pés do Senhor. Ele é o teu Deus. Creia sempre nas promessas do Senhor. Amados, o irmão Nilton Ribeiro, ele está pedindo oração também pelo seu amigo Haroldo dos Santos. Deve ser meu parente, né? Haroldo dos Santos, parente Santos, que fará uma cirurgia por conta de um derrame para retirar água do seu cérebro. Você crê que Jesus pode fazer essa cirurgia, irmão? Pode guiar, amém? Oremos, irmãos. Amado Deus, glorioso e eterno Pai celestial, é no nome precioso, santo do teu Filho amado, Jesus Cristo nosso Senhor, que nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por essa bendita, santa, gloriosa oportunidade que o Senhor tem nos concedido mais uma vez, nesta manhã de domingo, aqui na tua casa, para prestar esse culto ao Senhor, que é digno de louvor, de glória, de adoração para sempre, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem, Senhor, operado em nossas vidas. A maior de todas as bênçãos, Senhor, é a salvação das nossas almas, comprada com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Agora, Senhor, nós intercedemos pela vida dos teus servos que estão aqui diante do teu altar, para receber do Senhor grande milagre, porque o Senhor é o Deus dos milagres, operando milagre lá no passado e cada dia para aquele que crê. Ele tem operado milagres nas nossas vidas até aqui e também na vida daqueles que estão aqui, Senhor, para receber do Senhor nesta manhã grande milagre para as suas vidas, que eles possam estar descansados naquilo que o Senhor tem prometido para cada um, principalmente aqueles que têm promessa. A promessa de Deus é fiel, porque Deus é fiel e Ele não há de deixar ninguém esperando sem solução, mas Ele é a nossa solução, Ele é tudo para nós. Ó Deus Santo glorioso, te agradecemos já pela vitória, pela bênção, Senhor, aqui dos teus filhos, dos teus servos. Também louvamos a Deus pela vida do teu servo, também pastor Joel, que tem estado, Senhor, ao nosso lado, tem estado, Senhor, fazendo esta obra que o Senhor tem ordenado. Te louvamos pela vida do irmão Lucas, que tem entregue essa mensagem ao nosso coração, vindo do Senhor. Abençoa o teu servo, continua, Senhor, usando nas tuas mãos. É o que nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos por tudo e pela nossa vitória em Cristo Jesus, de hoje para sempre. Amém e amém. A minha
Glória a Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe nesse dia, nesse domingo.